Tretas num café virtual. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual. Boa tarde, bem-vindos às Tretas num café virtual. Boa tarde, Jacinto. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Olá, boa tarde. Que tal Sempre. foi o fim de semana? Eu vou deixar aqui o Jacinto falar, que ele tem muito para falar. Ele está ali no sítio. O meu fim de semana foi dentro das normas e regulamentos, indicações e conselhos dados pelos nossos queridos membros da Assembleia da República e pelo Governo e essas coisas todas. Portanto, fica já aqui dito, mantive a partir das 13, sempre em casa. Muito bem. Então, não levaste a bicha à rua? Há mais gente cá em casa. Portanto, Ou seja, tu nem isso fazes. Não preciso ter esse escape. Isso é um escape. Aliás, posso já dizer que há muita gente que durante a semana não se via aí com o animalzinho a passear e agora que tem que estar em casa, o animalzinho deve estar farto de estar na rua. olha, isso é verdade. Isso aí acredito Epá, que seja complicado. até há quem queira alugar os bichos. Mas não alugo, Pois, o que é que... eu até conheço. Exato, conheço aqui uma pessoa que falou sobre isso. Sabem que eu tenho aquele problema da esquerda e da direita. Pronto, nunca sei muito bem. Acontece a muito boa gente. É bastante. Então o Jacinto foi à Manif dos agentes e promotores do espetáculo, dos artistas no Campo Pequeno. Não. Mas gostava de ter ido. Não, mas serve só para ilustrar aqui, e vocês sabem, porque eu tenho comentado isso nos últimos programas, a opinião que tenho sobre o congresso que o PCP vai fazer em Loures no próximo fim de semana. Dito isto, acho que está a ser aproveitado politicamente a questão para atacar o PCP. Recordemos que aquele partido cujo nome não se pronuncia, liderado por aquele indivíduo inqualificável, liderado, enfim, no que está no papel, porque depois quem puxou os cordelinhos nós sabemos que é outro. Em setembro fizeram uma convenção em Évora e também sabemos que agora anunciaram meio à pressa para o mesmo fim de semana uma reunião em Sintra que entretanto vieram dizer que não faziam em respeito ao povo português. Portanto, eu diria que para ter respeito, a única forma de demonstrarem respeito ao povo português era desaparecerem do mapa decididamente, porque, enfim, já enojam com as jogadas. Enquanto o Partido Comunista fazer o Congresso em Louras neste fim de semana é uma má estratégia de marketing político. Mas, dito isto, se o fizer, e se o fizer dentro das regras com que tem feito tudo, não vejo onde é que está o mal, comparativamente, por exemplo, com o que se passou este fim de semana no Campo Pequeno, com a manifestação dos agentes culturais, com o que se passou há 2 fins de semana no Rossio e noutros pontos do país, com a manifestação dos empresários de restauração, na qual até esteve presente aquele cujo nome não é pronunciável, e que agora diz mal. Portanto, isto de se aproveitar e de voltarmos à velha teoria de que os comunistas são maus que comem criancinhas ao pequeno almoço e que matam os velhos com injeções espetadas atrás da orelha, é uma forma muito baixa de fazer política. Insisto, não devia de existir o Congresso, mas a existir não é pior nem melhor do que outras iniciativas que têm sido apoiadas, promovidas e aplaudidas pelo regime, nomeadamente, não exclusivamente, todos os espetáculos culturais que ainda estão a existir e aos quais nós somos convidados pelo Sr. Primeiro-Ministro a ir assistir. Portanto, se pode ir assistir a um espetáculo cultural, porque é que não se pode ir a um congresso desde que as mesmas regras estejam a ser cumpridas? Se eu durante o recolhimento obrigatório, o recolher obrigatório, eu posso estar em trânsito por ter ido a um espetáculo, porque é que não posso estar? Eu não estou.
garantidamente. Porque é que não poderia estar em trânsito por ter ido ao Congresso de um partido político? É este tipo de incongruências que matam os artistas. Da política, Paulo, claro. É só uma pergunta. O Congresso começa às 5 da manhã e vai até às 13. Epá, não sei. Não sei. Não, é que eu mantenho a minha linha desde o início. A gente comenta aqui este tretas, que assim como os outros não deviam ser feitos, realizados, este também não. No entanto, deixo aqui um conselho. Comece o Congresso às 5 da manhã e às 13 horas encerram o Congresso. Fazem como fazem a restauração. Sim, mas, Paulo, porque há aqui uma situação que eu acho que já podia ser feita, possivelmente, acho eu, que é a alteração dessa lei, que penso que vem desde... 86. De? 86. 86. Portanto, neste momento, é preciso uma revisão urgente a situações destas, a pandemia, exatamente para se poder vir dizer que, mesmo que eu queira, não posso, mesmo que se queira, não se pode proibir. Portanto, tem que se começar a pensar em fazer uma alteração à lei. Mas, Paulo, tocas aí num ponto muito interessante. É que todos estes papagaios que têm andado a papaguear e a dizer mal e a escudar-se depois na lei, nenhum deles apresentou uma iniciativa parlamentar para alterar a lei. Exatamente. Antes, pelo contrário. Isso acho que é o ponto número 1. Deve ser feito, até porque até já devia ter começado a falar disso, porque estamos numa situação que é nova, né? É nova desde fevereiro ou março, portanto, e as leis deviam ser adaptadas a este tipo de acontecimento, de pandemia. Porque é completamente, eu fico, obrigam-me a estar em casa, obrigam aqui o meu vizinho a fechar o café às 13 horas, e agora com umas situações novas, que há um dia na véspera dos feriados que fecham às 15. Portanto, custa-me isto, sinceramente, a mim, custa-me a perceber isto, porque às 15, às 15, o indivíduo está com problemas porque os encargos de ter uma casa aberta, e ninguém pensa que não, são grandes, e vive do que vende durante o dia. O dia tem que fechar, há dias está a fechar à 1, tem que pôr a malta a andar lá, tem que começar a dizer à malta, ao meio-dia, cuidado, despachem-se lá, metam lá a comida para dentro, comecem lá a dar ao garfo, que é para não haver problemas aqui comigo, que hoje em dia, então, são avisados pelas autoridades e são avisados logo com os números de multas e dessas coisas todas. Eu aceitava se viessem dizer assim, olha, vamos começar um congresso às 5 da manhã e às 13 horas o congresso está a acabar. Pronto. Só quanto a isso, nós já falámos aqui noutras situações sobre este tipo de eventos e a sua ocorrência. À partida não parece todo que seja uma decisão acertada, mas é uma decisão do Partido Comunista que decidiu e, portanto, a favor e que vai fazer. Em termos de comunicação política, sou da opinião de Jacinto, acho que é um tiro no pé no próprio PCP ir avante com isto, mas é uma opção e pode fazê-lo dentro da legalidade, portanto. E, por outro lado, há também este ataque político que estão a fazer ao Partido Comunista, que é completamente visível e que não me parece que tenha grande fundamento para estar a ser feito, mas que, ao ser feito, convence outras pessoas desta ideia ou imagem negativa que se pode criar à volta do Partido Comunista, e realmente aqui é muito bem... Em termos de comunicação e de marketing, acho que está a ser tudo muito bem feito, no meu ponto de vista, para o lado negativo, mas pronto. Em relação ao António Costa, o Primeiro-Ministro, dizer que ontem estive a ver a conferência de imprensa às 6 da tarde, em que ele foi obviamente questionado sobre isto, e eu acho que ele finalmente, nos últimos meses, finalmente teve uma tirada espetacular, que se safou de uma maneira extraordinariamente leve
E realmente ninguém lhe pode apontar o dedo, não é? Ele basicamente mostrou assim o papelinho e disse, olhem, é uma lei, está em 1936, vou fazer o quê, amigos? Sim, mas essa é a jogada, o reverso da jogada política, por isso continuamos sempre com jogadas políticas, porque, entretanto, vem dizer, porque a lei foi feita no tempo do Cavaco Silva, portanto, a culpa, afinal, até é da direita. Mas já que o Primeiro-Ministro se escuda nessa lei, a tal que diz no número 2 do artigo as reuniões dos órgãos estatutários dos partidos políticos, sindicatos e associações profissionais não serão, em caso algum, proibidas, dissolvidas ou submetidas à autorização prévia. Pode ler também o número 3 do mesmo artigo, que diz: os cidadãos cujos direitos, liberdades e garantias tiverem sido violados por declaração do estado de sítio ou do estado de emergência, ou por providência adotada na sua vigência, ferida de inconstitucionalidade ou ilegalidade, designadamente por privação ilegal ou injustificada da liberdade, têm o direito à correspondente indemnização nos termos gerais. Portanto, eu acho que está na hora de toda esta gente, estes que estiveram aqui a manifestar-se, os que se tiveram manifestado 2 fins de semana atrás dos restaurantes, sobretudo agora que já há dados científicos que demonstram que a teoria dos restaurantes é uma teoria bacoca, toca a processar o Estado e a pedir indemnizações. Está aqui, está na lei do Cavaco Silva. Pronto, fica aqui a sugestão. Referir também em relação a essa reunião do Infarmed, eu acho que nós não falámos disso nas últimas tretas, mas queria só aqui deixar um dado também para nós comentarmos, em que 60%, portanto, ninguém sabe o que é que está a acontecer em 60% dos casos 80. de infecção. 80%. Não sabe. Eu falei em 60 na sexta-feira, então foi isso. Meti 20 no bolso. Pronto, não se sabe se é em casa, se é no restaurante, se é no trabalho, eu acho este número muito curioso e portanto, continua-se a tomar medidas com base nestes números que nós não sabemos muito bem se é realmente uma base para tomar decisões. Eu sei que são coisas que têm que ser feitas e compreendo que nos próximos 2 fins de semana todas as restrições que vão ser realizadas, eu compreendo. Os próximos 2. Sim, porque ontem o discurso já foi, no sábado o discurso já foi diferente, foi, amigos, vamos aqui nesta brincadeira, Natal, janeiro, se calhar vai ser muito pior. Helena, vamos ver uma coisa muito, muito rápida, até para fugirmos também deste tema, porque vocês provavelmente têm mais temas mais agradáveis do que este para falar. Ou não? Mas pronto, a esperança é a última a morrer. Ainda há quem tenha esperança, por exemplo, que o Natal em 2020 vai existir. Eu não acredito que não se saiba de onde é que vem esse 80%. Agora, não dá a jeito de saber de onde é que vem esse 80%. O endurecimento das medidas em relação ao teletrabalho, de pôr todos os inspectores na rua, a ver se as empresas estão ou não estão a cumprir com a lei que obriga ao teletrabalho, é por si só indiciador de que aquilo que nós sempre dissemos e que sempre falámos e que toda a gente diz, exceção feita para o Ministro das Infraestruturas, os transportes públicos são seguramente um grande foco de transmissão do vírus. E há que tirar as pessoas da rua, há que tirar as pessoas dos transportes públicos. Não se quer admitir, e não se quer admitir porque permitiu-se aos operadores reduzirem o número de transportes. Permitiu-se aos operadores... Enfim, nós no fundo não vivemos num país governado pelos eleitos, vivemos num país governado pelos eleitos, mas da economia. Sim, mas eu acho que sempre foi assim. Agora é que se nota mais. Sempre foi assim, mas se calhar um dia vai ter que deixar de ser. Vamos lá ver quando será esse dia. Porque a economia está aí para durar. Está sempre à frente de toda e qualquer outra situação. Mas os transportes públicos, claro que não dá jeito. Não dá jeito ir agora... Para já voltar a virar o bico ao prego e, afinal falhámos aqui também. Aliás, também não foram muitas, né? Falharam quase tudo. Olha, essa palavrinha que estás a dizer é tão importante. O também. Exatamente. Porque já foram tantas as situações que ele diz que disse, ele diz uma coisa, diz outra, portanto aqui diz sem pensar. E aqui, portanto, no início ainda se dava isso, pronto, ok, isto é novo, a situação é nova
e estamos no início de uma situação pandémica que ninguém, só mesmo os mais velhos tiveram com a gripe espanhola e já não são muitos, poderão se recordar dessa situação. Epá, Paulo, eu não sei se tens alguém na família com pelo menos 120 anos. Não, mas pronto, mas pode ser mais ou menos identificar. 120. Não, que foi há 100 anos, portanto, alguém para se recordar, teria que dar 110, por aí. Olha aí, um ou dois. Aí um ou dois. Olha, o Jerónimo de Sousa deve ser um deles. Eu vou-te buscar aqui umas declarações ao próximo e vou-te mostrar que foi as declarações que eu li sobre um indivíduo que fala sobre a gripe espanhola. Eu lembro, e teve lá. Teve lá. Não sei se isto vou bater. Muito bem. Portanto, eu estou a fazer aquilo que ter aprendido fazer, e não ter andado aqui aos papéis, porque nesta altura já deviam estar, deviam ter entrado nos eixos e ter preparado esta segunda vaga, que agora está a crescer aí. Todos os dias há uma quantidade enorme de casos de mortes. E em relação ao qual o Presidente da República já anunciou a terceira. Já estão a preparar a terceira. Sim. Portanto, eu acho que nós não preparámos a segunda e se houver uma terceira, acho que isto, muito sinceramente, estou com muita pouca confiança nos serviços, nas estruturas governamentais. Acho que isto está tudo aos papéis e a nível da organização de saúde, acredito piamente que haja um conjunto, um grupo restrito de pessoas que esteja com vestir a camisola e que esteja a fazer o melhor que pode na organização. Não estou a falar dos profissionais de saúde mesmo, estou a falar disso. A organização não é de quem manda. Eu acredito que haja alguns que estejam lá a dar tudo o que têm e o que não têm, mas eu acho que isto só com alguns não vai lá. Só para vos terminar aqui, que é para não ficar para a semana, que depois vocês dizem que coisa já não faz parte. Aos 103 anos, José Amiel Pena, um espanhol, resistiu à doença que matou mais de 50 milhões de pessoas em 1918. Portanto, é um indivíduo que, por menos... Não, sim. E tinha... Okay. Tinha um ano, portanto, agora estás a fazer como aos outros. Pois, afinal havia um. Não. Diga-me um. Faz parte daquele coisa que também não se pode pronunciar o nome. Não. Podemos falar de uma coisa boa? Podemos. Miguel Oliveira. Olha. Portanto, vestia uma t-shirt com uma moto. Uma moto. Exatamente. Miguel Oliveira. Aliás, teve uma coisa curiosa. Teve mais vitórias do que o indivíduo que ganhou o Mundial. Isto quem é campeão não é sempre quem ganha. Portanto, Miguel Oliveira tem 2 vitórias no Mundial e o indivíduo que ganhou, o João Mir, teve só uma vitória. Mas é toda uma prova, não é? Em Portugal, e ele consegue ganhar em Portugal, e acho que é mais um momento protagonizado pelo Miguel Oliveira, que é muito importante para o desporto. Tem espinhas, porque faz tudo. Pole position, melhor volta, vez a brava, portanto, sem espinhas, não tiveram hipótese. Fantástico. Aqui foi mesmo, eu estava a acompanhar e então achei giro uma tirada que foi: ele vai acabar, vai beber café e depois chegam os outros. Foi quase, não é? Vou ali uma altura que... Mas é muito bom e são estes feitos, não é? Que às vezes nos fazem ainda acreditar que 2020 ainda terá alguma coisa de bom. Que não é só toda esta confusão. Aproveitando aqui esta parte desportiva, vou deixar aqui uma nota que eu acho que este ano não tinha nem que se fazer realizar-se a Taça de Portugal. Sinceramente, acho que é o ano em que, no futebol, isto é a minha opinião, a Taça de Portugal não tem sentido nenhum ser feita. E vou-vos explicar porquê, a minha opinião. Os clubes pequenos, quando recebem os grandes, o objetivo é receita, é terem uma boa receita, salvam ali muitas dívidas e conseguem equilibrar. Este ano, e eu li há bocado até as declarações do presidente do clube, Fabril, que jogou contra o Futebol Clube do Porto. Ele a dizer exatamente quem é que lhe ia pagar cerca de 200 mil euros que deixou de ter de bilheteira
Uh, porque vocês vejam que os jogos hoje em dia têm que fazer mais uns testes de Covid para saber se está tudo ok para ir ao jogo. Portanto, e agora estamos a falar de clubes que andam no Campeonato de Portugal, que os dinheiros não abundam. Portanto, a Taça de Portugal era exatamente uma verba que iam buscar com o encher do estádio, com muitas vezes até montarem bancadas extra para receber mais malta, para fazerem isso tudo. E sinceramente isto é a minha opinião, acho que este ano são capazes até de vir a ter, mesmo com as receitas que têm de publicidade ou televisão, os que têm, e por exemplo sei que o Futebol Clube do Porto cedeu a parte dele ao clube, mas fazendo testes, fazendo isso tudo, não sei se vão ter aqui algum lucro, espera-se que sim, mas a Taça de Portugal é a festa. Estás a dizer uma coisa que eu não sabia, até porque também, como sabes, não acompanho propriamente as notícias de futebol. Mas foi um gesto bonito, era um gesto que ficava bem aos outros clubes fazerem também. Normalmente, eu não sei dos outros, do Porto eu li que sim, que fez isso. Normalmente, quando os jogos são com estes clubes mais pequenos, os ditos grandes, oferecem a parte da bilheteira, aquilo tudo. Até porque eu tenho aqui uma ideia, se não me engano, que a bilheteira até era dividida por 3 partes, portanto é a parte de cada clube, e uma parte também que tem a ver com, não sei se será que a federação, os árbitros, mas é que a federação, penso eu. Então, os árbitros a receber devem receber do outro lado. Que a federação, eu acho que é, portanto, uma parte para cada clube, e acho que a federação também tira qualquer coisa disso. Espero não me estar enganando. E normalmente o clube tem mais posses, oferecem a totalidade, a parte que lhes é direito ao clube mais pequeno. Vocês vejam que a Taça de Portugal está a ser feita com estádios vazios. Portanto, aquilo que os clubes podiam ir buscar em bares, em receita de bilheteira, zero. Não estão a ter nada. Ainda para mais, vão ter que fazer, além dos jogos do campeonato, que fazem os testes do Covid, acho eu, né? Devem fazer todos, tem aqui também fazer mais uma quantidade de testes que têm custos. Portanto, tu achas que não fazia sentido haver Taça de Portugal esta época? Acho que esta época não fazia sentido haver a Taça de Portugal. Aliás, e possivelmente a Taça da Liga, mas aqui a Taça da Liga já vai buscar. É um bocadinho diferente. São divisões com clubes já num patamar diferente, mas cuidado, que ainda no ano passado tivemos clubes da primeira divisão, Setúbal, Santa Clara, Setúbal, o Aves, que aconteceu o que aconteceu, porque dinheiro que era bom, nem vê-lo, não é? Portanto, isto não são todos os clubes que andam lá no top 10 do nosso campeonato e conseguem vender todos os anos, como está a acontecer com o Guimarães, com o Braga, que já vendem alguns jogadores no final da época com algum valor e que dá para equilibrar contas. Olha, Paulo, está na hora de ires ao único momento verdadeiramente interessante deste programa. Olha, vou-vos deixar contentes, até por causa, para vocês, estão sempre aí a dizer, os nossos políticos, é malta já com alguma idade, e malta nova. Sim, vocês estão sempre a dizer, que eu sei. Então vou-vos deixar aqui uma curiosidade, que é a capacidade de mentir diminui com a idade. Ok? Portanto, vocês já sabem, quanto mais um coisa, está cá. Portanto, a pesquisa, pegaram num grupo de voluntários, né, e descobriu-se que os mentirosos mais hábeis são os adolescentes. Enquanto os mais velhos vão perdendo essa habilidade. Ok? Portanto, alegre-se. Quanto mais que aqueles estiverem lá, mais velhos eu não sei, mas gostava de saber quem é que fez esse estudo. Devia ser algum gajo já com uma certa idade e queria se limpar. Não, mas por acaso estava aqui a pensar em casos que eu conheço e realmente, olha, confere. Pronto, estás a ver? É uma curiosidade que as malta não... Não, por acaso não. Não percebi. Bem, meninos, é assim. Eu,
vou-vos confessar. Sabe que tu vinhas dizer assim, eu sou o mais velho. Não, por acaso sou. Mas para provar que não consigo mentir, digo assim, eu todas as segundas, quartas e sextas estou ansioso que chegue 1h30 da tarde para falarmos no Tretas no Café Virtual. Que é para poderes dar asa a essa tua veia. Não, o Jacinto está a tentar ser ator, mas não está a correr bem. Foi verdade ou foi mentira? Espero que seja mentira. Até quarta. Beijinhos, até quarta. Até quarta. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual.